dia, Tânia, bom dia, Tel, bom dia, Roberta, em nome de Jesus, glória a Deus, vamos ir orando? Vamos orar que já entrou um pessoal, e aí a gente já ora, amém? Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, bendizemos e engrandecemos o teu nome, te rendemos graças, Adonai, por mais um dia na tua presença, Senhor. Obrigado, Pai amado, Pai querido, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado porque mesmo em meio às adversidades, Tu não deixas de ser Deus, Pai. O Senhor continua, Senhor, guardando, blindando, protegendo, estendendo a sua mão forte sobre as nossas vidas, direcionando os nossos passos, direcionando, Senhor, o nosso falar, o nosso pensar. Pai, em nome de Jesus, eu entrego, Pai, o controle e o domínio desta live nas Tuas mãos, Adonai. Que não seja eu, Senhor, a ministrar, mas seja o Senhor através da minha vida. Para isso que o Senhor, eu peço que o Senhor passe uma tenaz nos meus lábios, Pai. Santifica também, Senhor, os meus ouvidos, Senhor. Pai, que em nome de Jesus faça tudo conforme o teu querer e a tua vontade. Tens total liberdade, Pai, no nosso meio. Venha, Senhor, da forma como bem lhe apraz. Traga, Senhor, em nome de Jesus, a nós aquilo que nós necessitamos ouvir da tua parte, não aquilo que agrada a nossa alma, Pai. Venha, Senhor, em nome de Jesus, derramando do teu poder, da tua glória, da tua unção, dando direcionamento, realinhando as rotas, Pai, da vida de cada homem e cada mulher. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que o Senhor nos reveste agora, em nome de Jesus, com o teu poder, Pai, nos sela com o teu sangue, ajusta as nossas armaduras espirituais. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que nenhum intento das trevas poderá paralisar, Senhor, o agir do Senhor nesta manhã. Para isso, Pai, eu peço, libera os teus anjos, anjos de guarda, anjos de guerra, em nome de Jesus, estejam aqui acampados, Pai, ao nosso favor e ao nosso dispor. Pai, eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que é amarrado agora todo principado, potestade, dominadores das trevas, dos ares. Em nome de Jesus, todo espírito do homem, Senhor, também é amarrado e amordaçado. Espírito de religiosidade, de confusão, de dissensão, de idolatria, de incredulidade cai por terra, Pai. Em nome de Jesus, blinda-nos, ó Deus, guarda-nos no esconderijo do Altíssimo, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. É o que eu te peço, libera sobre nós também, Senhor, em nome de Jesus, o espírito da revelação da palavra. Nos fala o que está por trás da letra, Pai. Revela-nos, Senhor, em nome de Jesus, a tua escritura. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, de uma forma profunda através da tua palavra, Abba. Em nome de Jesus, libera sobre nós também entendimento. Toca no nosso intelecto, visita a nossa mente, limpa, papai, de toda preocupação. Pai, que a nossa mente agora esteja cativa, Senhor, em nome de Jesus, somente a tua pessoa, Abba. Somente a tua presença, Senhor Jesus. É o que eu oro, Pai. Eu declaro, Senhor, que nada poderá, Senhor, atrapalhar o fluir do teu espírito. A internet, papai, da minha casa e dos meus irmãos, Senhor, não serão abaladas, Pai. Os aparelhos eletrônicos também, Senhor, não serão tocados, Pai. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, seja feita a vontade do Eterno nessa manhã, amém? Em nome de Jesus, se existe alguém aqui de primeira vez, você é muito bem-vinda, muito bem-vindo, amém? Em nome de Jesus, Roberta, Maia, Betinha, paz do nosso Senhor Jesus, Rosilda, Leia, Patrícia, amém? Luana, seja muito bem-vinda, em nome de Jesus, glória a Deus. Bom, para quem está aqui de primeira vez, eu quero dizer que você é muito bem-vindo, amém? Ah, Elaine, bom dia, Elaine, bom dia, amém, Célia, Natânia, paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que você está aqui meu Deus, você que está aqui de primeira vez, nós estamos fazendo a leitura do Antigo Testamento, amém? Estamos lendo o livro de 1 Reis. Hoje nós vamos terminar o livro de 1 Reis e vamos começar a 2 Reis. Amém? Então aqui. Bom dia, senhor Abreu. Seja muito bem-vindo. Amém? Vamos terminar aqui o capítulo 22 de 1 Reis, que nós não terminamos ontem, e começamos então 2 Reis, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, abra aí comigo a tua Bíblia, se você puder, se não apenas escute. Nós vamos continuar aqui, amém? Aquilo que o Senhor tem para falar conosco, amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Vamos lá.
1 Reis, capítulo 22, nós paramos no versículo 29, amém? E diz assim: o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, marcharam contra Ramote Gileade. O rei de Israel solicitou a Josafá: vou disfarçar-me para entrar no combate, mas quanto a ti, veste-te com tuas roupas. O rei de Israel disfarçou-se e ambos partiram para a batalha. O rei de Arã, Síria, dera esta ordem a seus 32 chefes de carros de guerra: não atacareis ninguém, seja soldado, seja oficial, senão anunciamento ao rei de Israel. Quando os comandantes dos carros de guerra viram Josafá, comentaram uns com os outros: vê, é o rei de Israel. E o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá gritou. E quando os chefes dos carros militares perceberam que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou um arco disparou seu arco a mesmo e atingiu o rei de Israel entre as juntas da sua armadura. No mesmo instante, o rei ordenou ao condutor do seu carro de batalha: volta e faz-me sair do combate depressa, pois estou gravemente ferido. Mas a batalha se tornou ainda mais violenta naquele dia, e tiveram que manter o rei de pé sobre o seu carro diante dos arameus sírios, para ao cair da tarde ele morreu. O sangue de sua ferida escorria no fundo do carro. Ao pôr do sol, um grito fúnebre percorreu todo o acampamento: volte cada um para sua cidade e cada chefe de família para sua terra. O rei está morto. Foi transportado para Samaria e lá sepultado. Lavaram o carro real de guerra e suas armas num açude em Samaria, onde as prostitutas costumavam banhar-se. E vários cães vieram e lamberam o seu sangue, exatamente como a palavra de Yahvé, o Senhor, havia predito. Vamos lá. Vamos parar aqui, depois a gente continua no versículo 39. Povo de Deus, nós estamos no mês, amém? Para quem viu a live de segunda-feira, que nós estamos no mês de Elu, e a unção que está sobre a nossa vida neste mês, de acordo com a palavra do Senhor, é a unção dos gaditas, amém? Então, se você escutou a live de segunda-feira, você viu que a unção que está sobre o povo de Deus nesse mês é a unção dos gaditas. E esta unção dos gaditas, eles eram guerreiros habilidosos, ambidestros. O que isso significa? Que são guerreiros que eles tanto atacam como também se defendem. E o que o Senhor está querendo dizer é, assim como foi dito na segunda-feira, o Senhor vai começar a liberar estratégias de guerra sobre a vida do povo de Deus. Aquelas situações em que você achava que você não teria mais como você conduzir, que você não teria mais como, amém? Administrar, que para você parecia que já estava perdido, o Senhor vai começar a liberar estratégias para você. Só que existe um porém. Qual que é o porém, Michele? Cuidado, como está as tuas armaduras? Como estão as suas vestimentas? Será que não tem brecha? Porque aqui o rei Acabe, ele foi transpassado por uma flecha, porque existia uma brecha na armadura dele. E também a palavra do Senhor já iria se cumprir. Mas o que eu estou querendo dizer é, você precisa ver como está a sua vida. Será que a sua vida está com brecha? Será que você está totalmente cercado e blindado pelo sangue do Cordeiro? Quais são as brechas que você está dando diante da presença de Deus? Será que você tem algum pecado encoberto que você ainda não confessou ao Senhor? Amém? Será que você ainda não pediu para que o Senhor te revele o que é que está dando legalidade para que Satanás venha tocar na tua vida, tocar na tua casa, tocar na tua família? Porque entenda, ele só pode nos atacar, ele só pode vir, amém? Para poder nos ferir, para poder nos acusar, se nós estivermos com legalidade, se nós estivermos com brechas. Caso contrário, não tem como. O contra-ataque vai vir, simplesmente porque você já entregou a vida para Jesus. Então, quando nós entregamos a vida para Jesus, nós já temos ali um outdoor no inferno que diz, essa daqui não pertence, esse daqui não pertence mais ao reino das trevas, mas
pertence ao reino do Deus vivo de Israel. Então, a partir do momento em que você entrega a sua vida para Jesus, você já vai começar a ser perseguido. Só porque você entregou a sua vida para Jesus. Então, o que vai acontecer? As pessoas vão começar a se levantar contra você. Amém? Deus abençoe, Ale. Deus abençoe. As pessoas vão começar a se levantar contra você. O inferno vai começar a se levantar contra você. Só que se você tiver com brechas e ilegalidades, o ataque vai ser pior. Então o Senhor, ele vai liberar estratégia. Amém? Vai liberar estratégia. O Senhor vai começar a mostrar a forma como você deve agir, a forma como você deve guerrear? Vai. Mas você também tem que tomar conta da tua vida. Se revestir. Peça para o Senhor. Às vezes, a gente vive no modo muito automático. Amém? Muitas pessoas aqui não sabiam que tinha que se revestir das armaduras que estão lá em Efésios. Se revestir das armaduras espirituais que estão descritas no livro de Efésios 6. Mas revesti-vos de toda a armadura, colocando o capacete da salvação, couraça da justiça, o escudo da fé, a espada da palavra, o cinturão da verdade e as botas do evangelho da paz. Só que nós precisamos constantemente trocar as nossas armaduras. Da mesma forma como você troca de roupa todos os dias, você precisa pedir para o Senhor trocar as tuas armaduras todos os dias. Por quê? Todos os dias você passa por uma batalha diferente. E a tua armadura, ela vai ficando o quê? Ela vai ficando gasta, ela vai ficando amassada, ela vai começando a ter brechas dentro da armadura, entre as armaduras. Então a gente tem que sair do metódico. Não é eu coloquei a armadura de Deus uma vez na vida e vou ficar com ela pro resto da vida. Não é assim que funciona. A gente precisa entender que da mesma forma, deixa eu explicar de uma forma mais clara. Você não levanta todo dia e come. Você levanta todo dia e toma café da manhã. Você escova o seu dente. Você se arruma, você se troca, você almoça, você janta, você tem uma vida, amém? Aqui na Terra. Da mesma forma, acontece no mundo espiritual com o seu ser espiritual, porque você é um ser espiritual e habita na Terra. Amém? Do céu você veio, do céu você vai voltar. Então, as mesmas coisas que estão acontecendo aqui já aconteceram primeiro lá no céu. Então, você precisa aprender que você acordou de manhã, a primeira coisa que você vai fazer é vestir a sua armadura nova. Senhor, me reveste com a tua armadura, troca as partes que foram amassadas durante o combate de ontem, porque você estava num combate, mesmo que você não percebeu. O mundo espiritual, ele está em constante movimentação. Agora, nesse exato momento, existe uma batalha entre demônios das trevas e os anjos do Senhor. Os anjos batalhando para guardar minha vida, tua casa, tua família e tudo que carrega o teu nome. Então não tem, vocês conseguem entender? E aí você começa a perceber que não tem como você fazer, amém? Uma oração de 5 minutos, porque é muita coisa para você fazer. Você tem que se revestir de todo o mal. Você tem que se alimentar. Quantas vezes você se alimenta por dia? Tem pessoas que fazem regradinho, né? Michele, eu como de 3 em 3 horas. Porque tem pessoas que não conseguem nem jejuar porque não conseguem ficar sem comer. Amém? Olha, a irmã contou aqui que ela ensinou o sobrinho dela e ele faz na casa da avó e ela deu risada. Ela é crente há muitos anos. Gente, tem muito crente que não sabe. Por quê? Porque não lê a palavra. Então, povo de Deus, voltando aqui o que eu estava dizendo, a tua vida espiritual é reflexo da tua vida da terra. Então, vamos lá, voltando. Você se alimenta quantas vezes no dia? Você toma café, você almoça, você janta, e de vez em quando você come uma besteirinha ali, um café da tarde, vai tomar um café com uma amiga, né? Olha quanto tipo de refeição você fez. Agora, vamos voltar lá para o espiritual. Quantas refeições você faz comendo o pão que desceu do céu, que é Cristo, por dia? Eu só tomo café. Eu só como do pão de manhã. E por que você não come mais vezes durante o dia? Povo de Deus, quanto mais você orar, oração é alimento. Alimento para a tua alma.
Pega a tua alma e coloca no lugar que ela tem que ficar, debaixo da onde? Do domínio do Espírito. Porque não é a tua alma, amém, que tem que governar você, é o teu espírito. Então, vocês conseguem entender que uma oração de 5 minutos não é suficiente? Que você tem que estar constantemente em oração, constantemente se alimentando da palavra de Deus. E o principal aqui é, não adianta Deus dar estratégia para mim e para você nesse mês, que é um mês sobrenatural, que é um mês onde o rei está em campo, que é um mês onde a mão do Senhor vai liberar favor, que a mão do Senhor vai... Esse é um mês extraordinário. De todos os meses que tem, esse é um mês extraordinário. É um mês que antecede sentença? É, mas é um mês do sobrenatural. Não adianta estar vivendo esse mês se você não está fazendo a sua parte. Deus vai liberar estratégia? Deus vai liberar estratégia, mas se tiver uma armadura, vai acontecer, vai dar BO. Então é tempo de você passar em revista. Não é somente Deus que está passando em revista sobre a minha vida e sobre a tua vida nesse mês. Amém? Mas é você em você mesmo. Então ajusta as tuas armaduras. E aqui nós vimos que a palavra do Senhor se cumpriu sobre a vida de Acabe. Ele teve uma morte terrível. Amém? Porque foi lavado o carro de guerra e suas armas no açude em Samaria, onde as prostitutas costumavam banhar-se. Para todo mundo sabe que a prostituição, assim como nos dias de hoje, mas lá era muito pior. A prostituição era visto como algo abominável, terrível, não tinha valor nenhum às mulheres. E o carro do rei foi lavado sangue real, jogado no açude onde as prostitutas se lavavam. E vários cães vieram e lamberam o seu sangue. Vamos lá, continuando. O reinado de Acabe em Israel. Todas as realizações do rei Acabe e também a descrição do seu palácio decorado com marfim da melhor qualidade e todas as cidades que ele construiu, tudo isso está escrito na história dos reis de Israel. Acabe adormeceu com seus antepassados. O seu filho Acasias sucedeu o seu trono e reinou em seu lugar. O reinado de Josafá em Judá. Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano do governo de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando começou a reinar e governou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Josafá andou em todos os caminhos de seu pai Asa. Não se desviou deles, mas fez o que era reto perante Yahvé, o Senhor. Contudo, não destruiu os altares idólatras e o povo seguiu oferecendo sacrifícios pagãos e a queimar incenso. Deixa eu parar aqui. Então aqui, o que aconteceu? Josafá andou em todos os caminhos de seu pai Asa, não se desviou deles, mas fez o que era reto perante a Yahvé, o Senhor. Então ele fez tudo que agradava o Senhor, andou de acordo com a palavra do Senhor, mas ele queria ser bem visto aos olhos do povo. Ele era o rei, então ele queria agradar, amém? O povo do reinado dele. E o que ele fez? Ele não destruiu os altares idólatras. E o povo seguiu oferecendo sacrifícios pagãos e a queimar incenso. O que mostra aqui na minha vida e na tua vida? Você pode estar fazendo tudo que agrada o Senhor. Você pode estar andando na vontade do Pai. Mas se você não tomar cuidado, você não vai destruir alguns altares por conta de pessoas, porque você está querendo agradar teu marido, porque você está querendo agradar teu filho, porque você está querendo agradar pessoas. E isso acontece mais do que você possa imaginar acontece no dia de hoje. Pessoas que estão seguindo o caminho de Deus, fazendo a vontade de Deus, lendo a palavra, indo para a igreja, tomando santa ceia, mas que não destruiu alguns altares porque não quer desagradar homens. Não deixou de lado alguns pecados ainda porque quer ficar bem visto. Porque não quer ser apontado como virou crente agora, nossa, agora não faz mais nada. Agora que ele decidiu servir Jesus, agora mudou.
Deixa eu te falar algo. Paulo nos alerta a algo muito sério e muito importante que você tem que tomar para a tua vida, amém? Você não tem que pensar em agradar homens, mas você tem que agradar o Senhor. O que o outro acha da tua vida é problema dele. Se o outro acha que você está um habitolado, que você agora virou um crente fanático, é problema dele. É problema dele. Porque não vai ser para ele que você vai prestar contas no grande dia, vai ser para Deus. E se nós não mudarmos isso e destronarmos, amém? Se a gente não destruir alguns altares que a gente tem deixado de pé só por conta de agradar pessoas, de agradar filho, de agradar marido, de agradar fulano, de agradar ciclano, a gente corre um sério risco de chegar no grande dia e ouvir da parte do Senhor assim: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Porque não é simplesmente porque você está indo para a igreja, não é simplesmente porque você lê a Bíblia, não é simplesmente porque você acha que você tem uma vida com o Senhor que você vai ser aprovado no grande dia. Assim como a minha vida. Porque esse versículo diz o quê? Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu preguei, em teu nome eu fiz 52 mil horas de live ministrando a tua palavra. Senhor, eu saí pelas ruas dando cesta básica, falando curando os enfermos, falando da tua palavra. O que adianta fazer tudo isso se você não tiver intimidade com Deus e não destronar alguns altares que ainda estão sobre a sua vida? Ele vai virar para você e vai falar assim: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. O fato de você estar fazendo a obra, o fato de você estar indo para a igreja, não mostra que você tem intimidade com ele. Agora, quando você começa a fazer renúncias em prol da vida dele, aí você já começa a mostrar que você tem intimidade com ele. Porque nós somos muito maus de fazer renúncia. Porque nós não queremos renunciar a muita coisa. Principalmente quando são coisas em que as pessoas usam isso para fazer com que eu e você fique ainda mantendo esses altares aqui. Um altar, um exemplo. Vamos lá. Talvez você já teve problema com álcool. Tá, vamos usar isso aqui. Talvez você já teve problema com álcool. Amém? E aí você entregou a vida para Jesus. E você parou, para a honra e glória do Senhor Jesus, você não tem mais problema com álcool. E você sente que você não deve mais beber. No seu íntimo você fala, cara, não condiz mais comigo, com a minha nova natureza. Eu não quero mais tomar uma cerveja, eu não quero mais tomar um vinho. Só que o teu cônjuge gosta. Só que a tua mãe gosta, o teu pai gosta. E você, por querer agradar eles, acaba ingerindo. Só que é algo que o Espírito Santo já falou para você assim: não toma, não faça. E toda vez que você faz, você fica triste. Aquilo é um altar que, por mais que você acha que não, o espírito do vício ainda está ali. É por isso que você acaba caindo. Aí você vai lá e você toma. Só que no fundo você não quer. Só que você também não quer falar não para a pessoa. Aí você, para não falar não para a pessoa e não querer magoar a pessoa que está ali te chamando para ir tomar uma cerveja, para tomar um vinho, para tomar alguma coisa, você acaba entristecendo o Espírito Santo de Deus que está falando com você. Não toma, filho, porque isso já não faz mais parte da sua natureza. Joga isso para fora. Isso é um exemplo, tá? Eu não estou falando aqui que você não pode beber, cada um faz o que quer da vida. Paulo nos alerta: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não bebo. Mas esse é um exemplo claro de muita coisa do que acontece. Outro exemplo. Você já sentiu que não é para você ir para balada, que não é para você ficar indo para os forró da vida, para os funk da vida, para os pagode da vida. Você já sentiu isso dentro de você. Só que aí o seu amigo, só que aí o seu parça da infância fala: mano, vamos lá, cara, não tem nada a ver. Ai, agora você começou a ser crente e você não vai mais curtir? Aí você acaba indo. São altares. São altares. E às vezes o Espírito Santo está te mostrando, te revelando: olha, isso daqui não faz mais parte, não condiz mais com a tua nova natureza. Então nós precisamos tomar cuidado, amém? Nós precisamos vigiar aqui, porque não é porque você está indo para a igreja, não é porque você lê a Bíblia todo dia, porque você faz o seu devocional, que você ainda, amém,
que você não destruiu alguns altares da sua vida, porque foi isso que aconteceu aqui. Vamos lá, versículo 44. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Os demais feitos de Josafá e o poder que demonstrou e os atos de bravura nos tempos de guerra estão todos escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Ele também expulsou da terra os restantes dos sodomitas, prostitutos e prostitutas cultuais, que serviam nos altares pagãos e haviam restado depois do reinado de seu pai Asa. Então aqui ele fez uma limpa, amém? Então ele expulsou da terra, ele limpou ali a terra de Judá, amém? Vamos lá. Ora, neste tempo não havia rei em Edom, mas sim um vice-rei, e era nomeado para assumir o governo local. Josafá mandou construir navios de Tarsis, uma frota de embarcações mercadantes, a fim de buscar ouro em Ofir, porém jamais o trouxeram, porquanto eles naufragaram em Ezion-Geber. Naquele tempo, Acasias, filho de Acabe, fez a seguinte oferta a Josafá: os meus marinheiros estão à tua disposição para cooperar e navegar com os teus. Contudo, Josafá preferiu não aceitar tal ajuda. Josafá descansou com seus pais e foi sepultado junto deles na cidade de Davi. Seu antecessor e seu filho Jeorão assumiu o reino em seu lugar. Josafá foi muito sábio. Ele não fez aliança com o filho de Acabe, porque o filho de Acabe era filho de Jezabel. Então, mais uma vez, fala de aliança. Amém? Ele poderia ter aceitado? Ele poderia ter aceitado. Porque ele estava ali no meio de um problema. Ele queria trazer o ouro, mas o navio afundou. Os marinheiros se perderam. Ali, Satanás viu uma brecha, uma oportunidade. Entenda algo. Satanás, ele não vai colocar o pecado na tua cara logo de frente. Ele vai trazer uma oportunidade para você pecar. Uma oportunidade para você fazer uma aliança errada. Uma oportunidade para você fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Ele não vai vir assim explícito. São através de oportunidades. E elas vão surgir, geralmente, no momento em que você mais precisa. E se você não tiver antenado com o Espírito Santo de Deus e não tiver discernimento do Senhor para saber se aquela oportunidade é divina ou não, você acaba caindo, você acaba pecando. Uma pessoa não trai simplesmente porque ela quer trair ali, é porque ela teve uma oportunidade de trair. O pecado surge da oportunidade. Então, cuidado com as oportunidades que têm aparecido para você, meu irmão e minha irmã. Ai, nossa, apareceu uma oportunidade maravilhosa. Você já orou e perguntou para o Senhor se essa oportunidade é dele? Porque aqui Josafá poderia ter aceitado a oportunidade que teve através do filho através de Acasias. Ele poderia ter aceitado. Olha, é uma oferta top. Cara, eu disponibilizo para você, os marinheiros estão à sua disposição, eles estão aqui para o que você precisar. Só que olha a linhagem de Acasias. Olha a linhagem que ele tinha. Uma linhagem de pecado. Iria contaminar o reinado de Josafá. Às vezes a gente está contaminando a nossa casa, às vezes a gente está contaminando o nosso relacionamento, às vezes a gente está contaminando o nosso ministério por conta de oportunidades que não são da parte do Senhor. Então a gente precisa estar alerta, atento, vigilante. Amém? Por isso que é importante você ter relacionamento com Deus. Se você não se alimentar do pão do céu todo dia, de uma forma intensa e robusta, você não adquire o quê? Discernimento de espírito. Deixa eu falar algo aqui. E eu sinto muito claro o Senhor falando isso. Tem pessoas que se alimentam de forma exacerbada na comida. Se você fizer isso com a palavra de Deus, você vai se tornar uma bomba no inferno. Tem gente que tem compulsão por comidas. Primeiro que você está no pecado da gula. Então pega isso e se alimenta da palavra de Deus e da presença do Senhor. Porque tem pessoas que não conseguem nem fazer um jejum de 8 horas por dia.
Por quê? Porque tem vício em comer. Não é fome, é vício. É vício em comer. A pessoa não começa, a pessoa não consegue parar de comer. Ela precisa toda hora estar colocando alguma coisa na boca. Porque é um vício. Se você tiver essa mesma energia de comer e comer a palavra de Deus, você vai ver como a sua vida vai se transformar. Então, se alimente da palavra do Senhor, coma do pão do céu todos os dias. Aprenda. Ai, mas Michele, eu não consigo. É hábito. É hábito. Você constrói um hábito. Os estudiosos, os estudiosos, né? Eles dizem que você cria um hábito com 21 dias, fazendo consequentemente de 21 dias. Tem gente que é 21 dias, tem pessoas que são 25, tem pessoas que são 30. Vai depender muito da genética de cada um. Mas, geralmente, a média, a gente constrói um hábito na nossa vida dentro de 21 dias. Então, faça 21 dias seguidos, de forma intencional e proposital, você buscar mais a presença de Deus. Você vai ver que vai chegar uma hora em que você não vai conseguir mais parar, porque se tornou um hábito. Você começou a criar um hábito que é saudável. Então, se você tiver a mesma fome, a mesma vontade, a aptidão que você tem por comida, e você colocar na palavra de Deus, você vai se tornar uma bomba no mundo espiritual, porque você vai ter discernimento de espírito, você vai conseguir discernir ambiente, você vai estar com o seu ouvido antenado ao que o Senhor tem para falar para você. Você vai saber discernir se aquela oportunidade veio da parte de Deus ou não. Você vai ouvir o Senhor falando, não é, não faz, não vai, ou vai que eu estou contigo. Só que tudo isso a gente só adquire passando tempo com Deus. E como que passa tempo com Deus? Orando. Não tem outra forma, querido. Não tem outra forma. Não existe outra forma de você criar relacionamento com o Espírito Santo a não ser orar. Não tem outra forma. Se nós não precisássemos de oração, Jesus não tinha passado o ministério dele inteiro, todas as cartas de evangelhos que você for ver, todos os evangelhos, Jesus estava o quê? Constantemente orando. E, cara, ele era Jesus. E eu e você não queremos orar. A gente faz uma oração de 5 minutos pela manhã e pronto. Aí as oportunidades surgem, é onde entra o pecado. Vamos lá, versículo 51. Acasias torna-se rei de Israel. Em Ben-Rafe, Acasias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel. Samaria, no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e governou 2 anos sobre Israel. Ele praticou o que é reprovável diante de Yahvé, o Senhor, porque andou segundo os maus exemplos de seu pai, como nos caminhos pagãos de sua mãe, e conforme as atitudes erradas de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Então ele veio seguindo uma linhagem de pecado. Dedicou seu culto a Baal e o serviu, provocando deste modo a ira de Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel, como seu pai havia precedido. Então aqui Acasias continuou um legado que de rebelião e pecado contra Deus. Então ele continuou cultuando a Baal. Vocês conseguem entender que foi o discernimento aqui, amém, de Josafá que fez ele não ter a aliança com Acasias? Então cuidado, povo de Deus. Cuidado com as alianças, cuidado com as oportunidades. As oportunidades, elas vêm. Eu não sei nem por que o Senhor está pedindo para mim falar isso daqui. Mas a oportunidade vai vir. Às vezes a oportunidade que Satanás vai colocar na tua vida é a oportunidade que você estava pedindo para Deus. Só que antes de vir aquilo que é do Senhor, o inimigo vai colocar um prato para te confundir. É isso que o Senhor pede para mim falar aqui. Antes de vir a promessa, vai vir uma falsa. Antes de vir o prato de Deus, o manjar do Senhor, Satanás vai colocar o manjar dele. E se você não tiver discernimento, você vai pegar e vai comer do prato do engano, em vez de comer do prato do Senhor.
por conta que é uma oportunidade. Porque às vezes a tua alma está desesperada, gritando pela solução de alguma coisa, por uma porta aberta, gritando por alguma oportunidade, eu não sei do que. Só que antes de vir o que é de Deus, vai vir um prato de engano. E se você não estiver antenado com o Espírito Santo de Deus, você vai perder a bênção. Porque você não teve maturidade para esperar o tempo certo e você agiu por impulso da tua alma e não por convicção do Espírito. Então, cuidado com as oportunidades. É uma oportunidade de mudar de emprego. É uma oportunidade de ter uma casa nova. É uma oportunidade disso, é uma oportunidade de ter o carro. Cuidado, querido. Peça ao Senhor sabedoria e discernimento. Passa tempo no secreto antes de tomar qualquer tipo de atitude. Principalmente dentro deste mês do qual nós estamos. Porque o regente antagônico desse mês, amém, é quem? Exu. E ele traz confusão, distorção. As pessoas falam A, você entende B. Aí você vai assinar um contrato que você não leu direito, porque você estava tão empolgado e você estava tão feliz que você não leu as entrelinhas, notinhas pequenininhas do contrato. E aí quando você vai ver, você fez a pior burrada da tua vida. Aí depois vai vir a consequência, você vai falar, cara, eu não vi. Por quê? Foi falado A, mas Exu fez a confusão toda, você entendeu B. Aí a pessoa pega e fala assim, mas está aqui no contrato, tem a sua assinatura. Gente, está me dando até dor de cabeça de falar isso daqui. Existia muita trama. Existe muita trama nesse mês. O Senhor me mostra um embaranhado de coisas, de tramas que estavam preparadas por filhos do Senhor esse mês. Para fazer cair. Para fazer aliança onde não é para fazer. Para assinar contrato que não é para assinar. Em forma de oportunidade. Cuidado. Peça discernimento do Senhor. Busque no Senhor antes de fazer qualquer coisa. Converse com o Senhor. Antes de uma bênção, Satanás sempre vai tentar colocar uma coisa para disfarçar essa bênção. Então, cuidado. Cuidado na hora de você assumir qualquer coisa. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 1. O juízo de Deus sobre Acasias. Vamos lá. Juízo de Deus sobre Acasias. Depois da morte de Acabe, Moabe revoltou-se contra Israel. Acasias sofreu uma queda da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e não se recuperava dos seus ferimentos. Então mandou chamar alguns mensageiros e ordenou-lhes: ide consultar Baal-Zebub, o príncipe do deus de Ecrom. Olha quem que ele mandou consultar, amém? Um demônio. O príncipe deus de Ecrom, a fim de saber se ficarei curado deste mal. Mas o anjo de Yahvé disse a Elias, o tesbita: prepara-te e vai ao encontro dos mensageiros do rei de Samaria e questiona-lhes: porventura não há Deus em Israel para ides consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Então aqui o rei Acasias pediu para consultar ali espíritos demoníacos. Mas Deus mandou um anjo mensageiro para falar com Elias, para ir confrontar. Por acaso não existe Deus em Israel que está indo consultar outros deuses? Agora sim, diz Yahvé o Senhor, não descerás do leito ao qual subistes, mas com certeza morrerás. E Elias partiu. Os mensageiros retornaram para junto de Acasias, que lhes indagou: por que voltastes? Eles lhes informaram: um homem veio ao nosso encontro e nos admoestou: voltai ao rei que vos enviou e diz-lhe: assim fala Yahvé o Senhor, acaso não existe Deus em Israel? Por qual razão mandastes consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Por este motivo, não te levantarás mais deste leito, sobre o qual estás prostrado, e certamente nele morrerás. Então o rei lhe inquiriu: qual era a aparência do homem que vos encontrou e vos transmitiu estas palavras? E eles lhes explicaram: era um homem que usava vestes de pelos e tinha um cinto de couro.
Então ele prontamente exclamou: é Elias, o profeta de Tisbe. Josafá aqui, ele sabia, perdão, amém? Acasias aqui, ele conhecia Elias. Até porque ele era uma criança quando ele viu tudo que aconteceu com os profetas de Baal, amém? Ele viu o que Elias fez com os profetas de Baal. Ele sabia, ele conhecia Deus de ouvir falar da grandeza. Mas ele já estava dominado pelo poder das trevas por conta da influência dos deuses que sua mãe adorava. Então aqui, ele em nenhum momento ele conheceu o Deus de Israel em vida. Mas ele foi conhecer o poder de Deus de Israel na morte. Quando Deus usou Elias para pegar e falar: você não está reconhecendo que existe Deus em Israel, pois agora você vai ver que existe Deus em Israel. Povo de Deus, isso é muito sério. Isso é muito sério. Existem pessoas que só vão conhecer Deus no leito da morte. E Deus deu a oportunidade da pessoa se arrepender e vir e entregar a vida para Ele e vida. Deus ainda continua sendo o mesmo. As pessoas brincam muito na vida. As pessoas não conseguem entender que a hipergraça não é do Senhor. A graça é. A graça veio através da cruz, mas a hipergraça não. Por que a hipergraça não veio do Senhor? Porque a hipergraça faz a pessoa ficar constantemente no pecado, ela não é transformada. A hipergraça, a pessoa acha que só porque ela entregou a vida para Cristo, ela pode continuar pecando e cultuando outros deuses. Gente, para mim é a coisa mais maluca que existe. Uma pessoa que entregou a vida para Jesus, mas ainda acreditar em santo. Uma pessoa que fala que é crente, que vai em religiões, que vai para o hinduísmo, para o budismo, para o hinduísmo, que vai para essas paradas muito loucas. Não faz sentido. Não nasceu de novo. Pessoas que estão dentro da igreja, que vai consultar espírito imundo, que vai receber passe, que vai pegar carta psicografada por capeta. Gente, não faz sentido. Isso é o quê? A hipergraça. Sim. É um ótimo exemplo que a Cris trouxe. E um homem que foi... E o que é mais triste, são pessoas que já foram, amém, de Deus, mas se perderam em meio ao caminho. Por quê? Abraçou a ideologia de Satanás da hipergraça, porque é uma ideologia de Satanás de fazer o quê? Os filhos de Deus se desviarem. Porque entenda, querido, Satanás não está preocupado com aqueles que estão no mundo, porque já são dele. Ele quer fazer o quê? Tirar eu e você da igreja. É isso que ele quer fazer. E o povo está dormindo. Satanás não está preocupado com quem está lá, na balada, usando droga, fazendo isso e aquilo. Não está. Por quê? Porque essas pessoas já estão lá com ele. Não pertencem a ele, porque pertencem ao Deus vivo de Israel e todos irão se converter em nome de Jesus. Então, o que ele faz? Ele implementou o modelo de hipergraça de que, não, você entregou a vida para Jesus, não tem problema. Só que não tem problema nenhum você continuar fazendo as coisas que você fazia. Porque você já entregou a vida para Jesus mesmo. Não, você já entregou a vida para Jesus, você já tem o seu passaporte carimbado. Aí a pessoa começa a viver a hipergraça. Não tem problema. Ai, vamos fornicar, vamos pra balada, vamos encher o caneco, vamos fazer uma resenha, vamos cultuar outros deuses também, não tem problema. Então, tem pessoas que vão conhecer Deus de verdade somente na hora da morte. Ele sabia que Josafá sabia quem era Elias. Ele sabia muito bem quem era Elias. Ele sabia muito bem quem era o Deus vivo de Israel. Mas ele teve uma opção de escolha. E tudo começa na nossa vida com uma opção de escolha. Tudo é oportunidade e escolha. Satanás vai te dar uma oportunidade e você vai ter a escolha de praticar aquilo que ele está colocando como oportunidade ou não. Você escolhe pecar. Já foi dito isso aqui.
O pecado não vem goela abaixo. Eu escolho pecar. É eu que escolho fazer as coisas erradas. Porque muitas vezes a gente sabe que é errado, mas a gente escolhe fazer. Ah, não vai dar nada. Ah, não, não tem problema. Depois eu me arrependo. E aí? Vamos lá. Versículo 9. Elias invoca fogo de Deus. O rei mandou um capitão com uma tropa de 50 soldados procurar Elias. Logo depois, o capitão encontrou Elias sentado no alto de uma colina. Ele ordenou: Homem de Deus, o rei ordena que desças. Mas Elias retrucou o capitão com seus 50 soldados. Elias estava sozinho contra 50 soldados do rei. Olha o espírito de ousadia. Amém? Se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e extermine a ti e aos teus 50 homens. O poder de você saber quem você é em Cristo Jesus. O poder da tua identidade. Elias sabia quem ele era. Elias sabia quem ele carregava. O Espírito de Deus habitava nele. Estamos no livro de 2 Reis, versículo 10. Mas Elias retrucou ao capitão com seus 50 soldados: Se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e extermine a ti e aos teus 50 homens. E naquele mesmo instante rompeu um fogo arrasador do céu e consumiu o oficial e todos os seus soldados. Então o rei insistiu e enviou outro chefe da tropa com 50 guerreiros. Este também ordenou ao profeta: Ó homem de Deus. Reconheceram que era homem de Deus. Ó homem de Deus, assim convoca o rei, desce depressa. Elias, do mesmo modo, respondeu a esse oficial: Se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e extermine a ti os teus 50 homens. Em seguida, o fogo de Deus desceu do céu e consumiu também este oficial e seus 50 soldados. Diante disso, enviou o rei pela terceira vez um outro capitão com sua tropa de 50 guerreiros e o terceiro oficial subindo até o profeta e colocou-se de joelho diante de Elias e rogou-lhe. Esse daqui já foi um pouco mais, né? Ele colocou-se de joelho porque ele reconheceu ali a autoridade que estava sobre a vida de Elias. Então ele colocou-se o quê? Em um sinal de humilhação, pedindo misericórdia, clemência. Não taca fogo não, que eu só vim aqui fazer o meu papel. Então vamos lá. Ó homem de Deus, suplico-te que considere por preciosa a minha vida e a vida destes 50 homens que me acompanham, pois somos teus servos. Ora, o fogo de Deus desceu do céu e destruiu os 2 primeiros chefes das tropas de 50 e todos os seus soldados. Porém, peço-te agora que tenhas misericórdia da minha vida. Então o anjo de Yahvé orientou Elias, dizendo: Desce com este homem, não tenhas receio. Será que Elias tinha poder e autoridade? Agora eu te pergunto, qual a diferença dele para mim e para você? Se o Espírito Santo de Deus é o mesmo. Por que você tem medo do inimigo? Por que você tem medo de lutar? Por que você tem medo de fazer aquilo que Deus pediu para você fazer? O Espírito Santo de Deus, ele não muda. O que muda é o condutor do Espírito. O mesmo Deus que fez isso daqui, ele faz hoje. Ele ainda continua fazendo. Se você tiver intimidade com Deus, vida no secreto, sabe o que acontece? Sabe qual que é a diferença? Elias tinha uma vida de renúncia. Elias, ele vivia aqui, amém? Olha como que era a roupa de Elias. Era um homem que usava vestes de pelos e tinha um cinto de couro. Humildade, simplicidade. Você sabe por que hoje não tem grandes moveres do Espírito? Porque as pessoas querem se aparecer mais do que o próprio Espírito Santo. Com suas belas roupas de marca, com seus carros luxuosos, com suas casas equipadas, com Alexa acende, Alexa apaga, abre a porta, fecha a porta, isso e aquilo. Com seus templos
que cabe 70 mil pessoas, mas que todo mundo entra lá e sai do mesmo jeito. Só que sabe o que o Senhor tem falado? E a palavra para este novo tempo, para essa estação é: volte ao início. Você sabe qual que era o início? A igreja de Atos. O que se fazia na igreja de Atos? O povo só orava. O povo não estava preocupado se tinha púlpito com mármore. O povo não estava preocupado se tinha ar-condicionado dentro da casa. O povo não estava preocupado se tinha papel higiênico dentro do banheiro. O povo não estava preocupado se tinha cadeira especial para os presbíteros. O povo não estava preocupado se o povo ia sentar em cima do altar ou debaixo do altar. O povo só estava preocupado com uma coisa: agradar o Senhor e buscar a presença do Espírito Santo de Deus e fazer aquilo que Jesus tinha ensinado. Volte ao início. Sabe por quê? Deus opera na simplicidade. É na simplicidade. Por isso que Jesus veio e nasceu em uma manjedoura. Por isso que Jesus entrou, amém, pelos portões ali do norte, em cima de um burrico. Volte ao início. Volte ao início. O início é isso daqui, simplicidade. O povo teve que pedir por clamou ali perante a Elias: tenha misericórdia de mim, nós somos teus servos. Olha o poder e a autoridade que Elias tinha. Agora vamos trazer para a nossa história atual. Você imagina um povo com a intimidade de Elias reunido lá na Avenida Paulista, no dia 7 de setembro, para orar e pedir que caia fogo do céu e que haja justiça sobre o Brasil. O que vocês acham que iria acontecer? Em vez de ficar gritando em pau de Bolsonaro, em pau de Lula, em pau de sei lá quem, o que vocês acham que iria acontecer nessa nação? Eu tenho certeza absoluta que não ia restar um capeta aqui. O avivamento ia acontecer. Só que nós estamos preocupados demais em defender Silas, em defender Bolsonaro, em atacar Lula, em fazer A e fazer B, e se esquecendo do principal: orar. Porque só quem pode mudar essa nação, querido, não é Silas. Eu ouvi umas coisas absurdas esses dias, falando que Silas Malafaia, gente, eu não estou falando de política, mas faz parte daqui, tá? É o João Batista deste tempo. É o Pedro contemporâneo. Em nenhum momento eu vejo ele falando em prol da igreja, eu vejo ele falando em prol de um homem. E a igreja está mais preocupada em defender homens do que defender a noiva. Se esquecendo isso daqui. Vamos clamar. Vamos ser humildes. Tá bem? Vamos voltar ao início. Ao ponto do inimigo pedir por clemência. Pelo amor de Deus, para. Por favor, para aqui. Para, não libera não. Não libera fogo do céu não, porque a gente só está fazendo o nosso papel. Eles estavam fazendo o papel dele. E Elias fazendo o papel dele, que era homem de Deus. Só que a gente está muito preocupado com nós mesmos. Nós estamos preocupados com nós mesmos. E o povo ainda criticou a menina que fez aquela música, que para mim foi a música da era. Que eu nunca vi tanta verdade. Porque abalou o sistema, né? Foi de encontro. Então a gente precisa voltar na simplicidade de Elias, ao ponto, amém, de ir aqui e declarar: Senhor, caia fogo do céu. Caia fogo do céu. Se eu sou homem de Deus, eu não vou com vocês e vai cair fogo do céu. E, cara, o que o cara declarava acontecia. Isso ainda acontece. Se eu e você nos posicionar com um coração arrependido, um coração contrito, destronando altares demoníacos, tirando a corrupção do coração, tendo um coração totalmente voltado ao Senhor, nós podemos nos unir em oração e mudar essa nação, e mudar o curso da noiva. Só que a gente está preocupado com muitas outras coisas. Vamos continuar aqui, amém?
Então o anjo do Senhor disse e orientou Elias. Desce com este homem, não tenhas receio. Elias prontamente se levantou e desceu com o oficial e foram ter com o rei. Ao chegar diante do rei, falou Elias: assim diz Yahvé o Senhor: por que mandastes mensageiros consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porventura não há Deus em Israel para consultares a sua palavra? Portanto, deste leito em que deitastes, não te erguerás jamais, mas com toda a certeza morrerás. E de fato Acasias morreu, conforme Yahvé o Senhor havia determinado por intermédio de Elias. Como não tinha filhos, Jorão, seu irmão, ascendeu ao trono em seu lugar. Jorão começou a reinar no 2º ano de Jeorão, rei de Judá, filho de Josafá. Todos os demais atos e realizações do rei Acasias estão escritos nos registros da história dos reis de Israel. Povo de Deus, deixa eu ver aqui. Vamos ler o 2, amém? Elias é arrebatado aos céus. Então vamos lá. Esta é a história de quando o Senhor levou Elias aos céus em meio a um redemoinho. Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho ordenou-lhe Elias: aguarda aqui mesmo, porque Yahvé está me enviando a Betel. No entanto, Eliseu respondeu: tão certo como vive Yahvé o Senhor, e como tu vives, não te deixarei. E por isso desceram juntos para Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e indagaram: sabes que hoje Yahvé vai levar o teu mestre para o céu, separando-o de ti? Então Deus já tinha, um ponto aqui, Deus já tinha, amém, liberado ali a profecia, a mensagem para os profetas de que iria recolher Elias. Deus não faz nada sem avisar os seus profetas. Deus não faz nada sem antes avisar os seus profetas. O ministério profético ainda é real. Ainda existem homens e mulheres de Deus que escutam a voz do Senhor com clareza. Amém? Então vamos lá. Ao que prontamente retrucou Eliseu: sei, calai-vos. Então Elias lhe ordenou: Eliseu, fica aqui, pois Yahvé está me enviando até Jericó. Porém ele respondeu: juro por Yahvé, o nome do Senhor, e por tua vida, que não me separarei de ti. Vai escutando. E assim desceram juntos a Jericó. Os irmãos seguidores dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e questionaram-lhe: sabes que hoje o Senhor vai levar o teu mestre por sobre a tua cabeça para o céu? E ele lhe replicou: sim, eu sei, mas não fale mais sobre isso, porque Eliseu já estava começando a se entristecer porque iria ficar sem o mestre. Em seguida, Elias lhe disse: aguarda aqui, porque Yahvé está me enviando ao Jordão. Mas ele contestou: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei seguir só. E sendo assim, ambos partiram juntos. 50 discípulos dos profetas foram também e ficaram observando à distância o que se passava quando Elias e Eliseu se detiveram à beira do rio Jordão. Então Elias tomou seu manto, dobrou e bateu nas águas com ele, as quais imediatamente se dividiram, e os dois atravessaram sobre terra seca. Vou liberar aqui. Assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja levado para longe de ti. Ao que respondeu Eliseu: rogo-te como herança, porção dobrada do teu poder espiritual. Elias respondeu: em verdade pediste algo muito difícil. Todavia, se me vires quando eu for levado à tua presença, assim se fará contigo. Porém, se não conseguires perceber o meu arrebatamento, não se fará. Enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo puxado por cavalos em chamas separou-os uns do outro e Elias subiu ao céu no redemoinho. Vamos lá, antes da gente continuar aqui. Povo de Deus, aqui Elias já sabia que a porção dobrada seria entregue a Eliseu. Deus já tinha avisado a Elias que quem ficaria com a capa dele era Eliseu. O que representa a capa?
A capa no mundo espiritual e na Bíblia representa autoridade. Amém? Então, a capa no mundo espiritual representa autoridade. E nós sabemos que a glória e a unção, ela impregna em tecidos, assim também como nos cabelos e nos pelos do corpo. Ah, e onde que está na Bíblia isso daqui? Sansão. Sansão não poderia cortar o cabelo, porque a glória e o poder de Deus estava sobre os cabelos dele. Aonde que está escrito que a glória impregna em tecido? Pedro, Paulo. O lenço de Paulo carregava a glória. Por quê? O lenço estava em contato com ele e aquilo ali, a glória impregnava. Então aqui, amém, Elias já sabia que Eliseu ia ser o sucessor, só que ele estava testando Eliseu. Testando o quê? A fidelidade e a aliança de Eliseu. Para saber se ele poderia carregar a capa que um dia foi dele. Por isso que toda hora ele ficava aqui. Olha, fica aqui. Fica aqui porque eu vou ter que descer para Betel. E Eliseu, não, eu vou com você. Onde você for, eu vou. Servo fiel. Servo fiel. Porque antes de você, amém, ser usado pelo Senhor de uma forma tão grandiosa, você vai servir. Porque Jesus foi servo. Isso daqui vai de encontro lá com a ministração do jejum, para quem está no jejum. Servo fiel. Humildade. Aliança. Porque tem gente que recebe unção e depois abandona pastor. Porque tem gente que recebe unção e acha que depois já se tornou a quarta pessoa da Trindade. E esquece de onde veio. Aqui, Eliseu, em nenhum momento, enquanto Elias estava, amém, em vida, você pode ver aqui que Eliseu não fez nada. Ele só serviu. Isso mostra para mim e para você que vai ter um período da tua vida, querido, em que você só vai servir. Deus não vai usar você com altos níveis de poder e autoridade e unção, porque você está ali para servir primeiro no básico, ajudar as outras pessoas. Sabe por quê? Porque isso forja caráter. Porque isso tira ego e orgulho ministerial. Porque tá cheio de gente que se move nos dons e no poder, tá cheio de gente que é no charamanaias, que faz isso, e Hadouken para lá, e Hadouken para cá. Gente, é real, eu vivo isso, eu já vi isso. Mas a pessoa começa a ter um orgulho da santidade, mas a pessoa começa a ter um orgulho porque Deus usa. Ei, Deus vai moer. Primeiro a gente serve. Primeiro, a gente vai lá e serve a nossa comunidade, a gente serve os nossos irmãos. Eliseu, ele era o exemplo de servo. Primeiro que ele abandonou tudo. Ele era um homem de posses. Ele largou tudo que ele tinha. Toda a riqueza terrena que ele tinha, ele largou em nome de Deus. E foi fiel ao chamado. A única coisa que ele falou, só me permita dar um beijo na minha mãe e no meu pai. Que eu vou. E ali Elias começou a testar. Eu vou para Betel, eu vou para lugar. E aí Eliseu, não, eu não vou te largar, eu não vou te largar. Aí Elias viu, cara, ele tá apto. Ele pode. Eu posso passar esse manto, porque o manto de Elias não era qualquer manto. Cara, o manto de Elias não era qualquer unção. Deus usou ele de forma sobrenatural. O cara declarava. Você sabia que é por isso que a palavra fala que a minha boca e a tua boca, as palavras que saem da nossa boca têm poder de vida e de morte. Só que as pessoas não entendem isso. E eu quero deixar algo aqui, um alerta, amém? Espiritual. Querido irmão e querida irmã, muito cuidado, muito cuidado. Muito cuidado, em nome de Jesus, quando você começar a receber unção. Porque além da nossa boca normal, sem unção, já ter poder de trazer vida ou morte, quando carrega unção, você vira uma bomba espiritual.
Você pode amaldiçoar uma pessoa se não tiver o Espírito Santo de Deus e essa pessoa vir falecer. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A minha vida, a tua vida, a minha boca e até a tua boca tem poder de trazer vida e de trazer morte. Quando junta com a unção do Senhor, você não tem noção do que você se torna. Vocês estão entendendo o porquê que nós temos que destronar qualquer tipo de altar maligno que possa existir na minha vida e na sua vida? Vocês conseguem entender? O porquê que nós não podemos de forma nenhuma ter pacto com o pecado de nenhuma porta? O porquê que você tem que ter uma vida santificada, literalmente? Porque senão Satanás, ele pega isso que você carrega e ele transforma em uma arma para o lado dele. Povo de Deus, a gente precisa tomar cuidado até que mesmo com os nossos pensamentos quando nós carregamos unção. A gente tem que tomar cuidado até com os nossos pensamentos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E as pessoas acham que querer unção, que querer poder do Espírito Santo é para ficar fazendo milagre, para ficar vendendo toalhinha ungida, para ficar lotando um congresso que não traz transformação de vida para ninguém. Só que não é para isso que Deus liberou a unção. Não é para isso que o Espírito Santo de Deus veio. Não é para isso que o Espírito Santo desceu. O Senhor nos emprestou a unção, porque a unção é dele. A unção não é minha, a unção não é tua. O Senhor nos emprestou a unção para transformar vidas, para fazer milagres para o povo dele, para libertar os cativos. Isaías 61, de 1 a 3. Eu vim para libertar os cativos, consolar os que choram, trazer vestes de alegria em vez de prantos. É para isso que serve a unção. Não é para me ficar rica. Não é para você ficar rico. Não é para você ser visto e reconhecido como a pessoa mais ungida que existe no planeta Terra. Não. É para transformar a vida, para expulsar capeta. É para fazer as pessoas saírem do cativeiro. É para as pessoas liberarem ali, amém? Expulsar câncer, vomitar, enfermidade, quebrar a obra de macumbaria na vida das pessoas. É para isso que serve a unção. Então aqui Eliseu, antes de receber a unção dobrada, ele foi testado. Ele passou a vida toda dele sendo preparado. Tem gente que chegou no evangelho e quer sentar e dar tchau. Sabe, sentar na janelinha e falar, Jesus, eu tô aqui, mas tá cheio de podridão por dentro, cheio de ego, cheio de orgulho, cheio de altivez de espírito, cheio de orgulho da sua santidade eclesiástica. Ai, porque eu sou santa. Não! Nós somos pecadores lutando contra o pecado, santos lutando contra o pecado. O pecado sempre vai existir. Só que por que tá cheio de gente que cai? Por que tá cheio de pastor que cai? Como a irmã usou ali o exemplo do Carber Lucas. Porque tinha orgulho da santidade. Não, porque eu sou pastor. Porque eu sou missionário. Porque eu sou diácono. Porque eu sou apóstolo. Porque eu sou sei lá o quê. Não. Deixa eu te falar, o teu cargo eclesiástico não te blinda não, querido. O que te blinda é a tua santidade no teu secreto com o Senhor. O que te blinda é você renunciar aos altares. O que te blinda é a aliança que você tem com aqueles que te serviram antes de você, porque nós somos servidos. E você está servindo porque está cheio de gente que não quer servir, só quer ser servido. Está cheio de gente que só quer vir a nós. É igual sanguessuga. Eu só recebo. Eu só recebo. Só recebo, mas eu não dou nada. É só não, me dá, me dá. Eu quero isso, eu quero conhecimento, eu quero aquilo outro. Só me dá, sanguessuga, só sugando, mas não dá nada. Às vezes não faz nenhuma oração por alguém, mas quer. Maior é o que serve.
e não que está servindo. Vamos lá. Então aqui, Eliseu foi ousado. Amém? Eu quero a porção dobrada daquilo que você tem. Versículo 12. Eliseu sucede Elias. Assim que viu tudo isso acontecendo, Eliseu gritou: Aba, meu mestre, meu pai. Então aqui, Eliseu reconheceu que Elias era o seu pai espiritual. Entenda isso daqui para você não cair nessa loucura de fanatismo de paternidade espiritual. O que é um pai espiritual? Um pai espiritual é aquele que te faz o quê? Te apronta, te prepara, te forja, te corrige e te lança. Isso é paternidade espiritual. Assim como Paulo foi para Tito. Tito, meu filho, paternidade espiritual é aquele que prepara. Então, Eliseu aqui, ele tinha um carinho por Elias de filho. De filho. Amém? Então, Aba, meu mestre, meu pai, tu foste com os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais segui-lo com os olhos, Eliseu tomou as próprias vestes e os rasgou ao meio. Em seguida, pegou a capa de Elias, que tinha caído, e voltou, e parou à margem do rio Jordão. E havendo tomado o manto de Elias, que tinha caído, bateu nele nas águas e declarou: Onde está Yahvé, o Deus de Elias? Prontamente as águas se separaram em duas partes, e Eliseu passou sobre o solo seco para o outro lado. Quando os discípulos dos profetas de Jericó observaram o que se passava, exclamaram: Eis que o poder espiritual, agora olha aqui, eis que o poder espiritual de Elias agora repousa sobre Eliseu. Então aproximaram-se dele e inclinaram-se com o rosto rente ao chão. Para quem não acredita em transferência de unção, que tem o espírito de religiosidade, de incredulidade, que vive nessas coisas de ensinos teológicos e não da palavra, não entende o que é transferência de unção, mas ela é real. A transferência de unção, ela existe por imposição de mãos. Ai, mas isso é na antiga aliança. Não, não é no Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento, lá no Novo Testamento também está. Quando Paulo fala, quando vocês orarem um pelos outros, quando receberam a unção por imposição de mãos. Deixa eu... Peraí. Eu vou bloquear, tá bom? Peraí. Só um minutinho. Só um minuto, povo de Deus. Pronto. Amém? Glória a Deus. Então, lá no Novo Testamento também fala sobre a imposição de mãos. Então, o que acontece? Amém? Acho que agora foi, né? Então, o que acontece? Oh, Deus de Israel, não é possível. Pronto. Agora foi. Quando nós fazemos a imposição de mãos, quando o Senhor libera a unção sobre a vida das pessoas, e as pessoas pedem para se orar, amém? Fazendo a imposição de mãos, fazendo a transferência de unção, o Espírito Santo de Deus que está sobre a minha vida ou sobre a vida daquela pessoa, automaticamente passa para aquela pessoa. Então, toda a unção que aquela pessoa tem, a pessoa que está recebendo, que está ali vai receber. Só que nós precisamos ter sabedoria e pedir para Deus nos falar: posso receber a unção de fulano ou de ciclano? Por quê? Não é somente a unção que passa. Isso daqui não é todo mundo que sabe. Passa também todo o estilo de vida da pessoa. Se for uma unção contaminada, vai passar.
Então, antes de você sair pedindo para impor as mãos sobre você e fazer transferência de unção, entenda, oração é uma coisa, agora transferência de unção é outra. Você precisa pedir para o Senhor. Senhor, eu posso receber a transferência de unção de fulano? Eu posso receber a transferência de unção de ciclano? Porque senão, se o Senhor pegar e falar assim, não vai, não receba. Porque você não sabe como que está a vida daquela pessoa. Qual foi a forma que ela adquiriu aquela unção? Porque a unção pode se contaminar. Então aqui, o Espírito de Deus que estava sobre Elias pairou sobre Eliseu. E esse mesmo Espírito está sobre a minha vida e sobre a tua vida. É o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. Eu já tive a oportunidade de receber transferência de unção de grandes homens de Deus, de grandes. Mas antes eu pedi para o Senhor. Eu falei, Senhor, pode? Teve um que o Senhor falou, jejue. Mas não porque ele não era homem de Deus. Porque eu falei, Senhor, entenda algo que eu vou falar aqui também. Nós já vamos terminar aqui. Quando você jejua, quando você está dentro de um jejum, os seus odres espirituais se expandem. Por quê? Você está tirando toda a sujeira da carne. Você está matando a sua alma. Você está colocando para fora tudo aquilo que estava impedindo do Espírito Santo encher a sua vida na totalidade. Então, quando você jejua, você fica limpo. Amém? Ali espiritualmente, porque você está matando a tua alma, tirando pecados, destronando altares. Então, o recipiente para você receber a unção de Deus se torna maior. E o ano retrasado, ia ter uma ministração do levita Jason Lee Jones, amém? E ele é um levita americano. E uma das maiores experiências que eu tive com o Espírito Santo de Deus foi ouvindo as músicas dele. E eu sempre tive o desejo de ter a intimidade que ele tinha, porque diversas ministrações que eu sempre, toda vez que ele vai pregar, eu dou um jeito de assistir, porque ele é um homem que carrega muita unção. Ele é um homem que ele anda com a Heidi Baker, só para vocês terem noção da unção que está sobre a vida dele. Ele anda com a Heidi Baker, então ele é do mesmo ministério da Heidi Baker. E eu senti aquela fome, aquele desejo, e eu sabia que o Senhor queria liberar algo, também porque eu tenho um chamado na música. E aí eu peguei e falei assim, Senhor, eu tenho muita vontade de receber uma porção da unção que está sobre a vida dele. Porque eu sabia que era bíblico. E o Senhor falou, jejue. Eu jejuei. E eu recebi a transferência de unção do Jason Lee. É uma coisa surreal. Quando você recebe a transferência de unção de uma pessoa que é de Deus, você sente algo surreal. É diferente de você receber somente uma oração. E deixa eu te falar, a unção também vem não somente por imposição de mãos, mas é uma unção direta dos céus. Você bebe direto da fonte. Vão ter pessoas que o Senhor vai pegar e vai falar, eu vou te dar direto da fonte. E é coisa que o teu corpo não sustenta. Dói você receber a unção, seja de homens, por imposição de mãos, ou seja diretamente da fonte de Deus, você sente no teu corpo e as suas pernas não se sustentam. Entra nos teus ossos. A unção entra nos teus ossos. Você sente dor. É um poder. É por isso que fala que nós vamos ter um corpo glorificado quando formos para o céu. Porque o nosso corpo físico não sustenta o tamanho da glória de Deus. Nós não damos conta. É muito poder. Então, povo de Deus, a unção aqui, ela vem para aqueles que são fiéis, para aqueles que têm aliança. Amém? Às vezes, Deus vai pedir para você caminhar com pessoas que carregam unção, para você aprender sobre a unção. Às vezes, Deus vai aproximar você de pessoas para que você possa servir o ministério dessas pessoas antes de você ter o seu ministério, porque maior é o que serve. Só que as pessoas não estão preparadas para isso. Porque as pessoas só querem ser servidos.
As pessoas só querem ser servidos. As pessoas não querem servir. As pessoas não querem servir. As pessoas são literalmente pessoas que só querem venha a nós, venha a nós, venha a nós, venha a nós, venha a nós e ponto. Acabou. Não, eu não faço nada. Vamos lá, versículo 16. E lhe disseram: há 50 homens guerreiros entre os teus servos. Deixa-os ir em busca do teu senhor. Pode ser que o espírito de Yahvé o tenha levado e deixado sobre algum monte, ou depositado em algum vale. Entretanto, ele ordenou: não mandeis ninguém procurá-lo, porque o povo estava ali querendo procurar para onde que Elias tinha ido. O povo não viu ele sendo arrebatado, só Eliseu viu. Tem coisas que só quem carrega aliança vai ver. Tem coisas que só quem é servo e humilde vai ver. Não vai ver. Tem coisas que pessoas vai ficar o tempo todo querendo entender o porquê, querendo ver, mas fulano vê, mas ciclano vê, mas fulano vê isso, fulano vê aquilo. Deus só mostra para aqueles que são deles. Só Eliseu viu. Por isso que ele recebeu a capa. Então os outros profetas, ficou todo mundo ali. Ué, cadê Elias? Elias foi transladado ali para algum lugar do monte, vamos procurar. Não, Elias já estava no seio de Abraão. Elias já estava lá com o pai. Elias nem experimentou a morte. Então tem coisas, querido, que você vai ver que o outro não vai ver. Porque tem mistérios de Deus que não é para todo mundo. É só para aqueles que têm intimidade. Tem revelação de Deus que não é para todo mundo. É só para aquele que entendeu o real significado do que é ter uma vida com Deus. Vamos lá. Contudo, eles o importunaram a ponto de aborrecê-lo. E então ele consentiu. Enviai-vos, pois, e mandaram 50 valentes, que procuraram por 3 dias sem encontrá-lo. Então aqui Eliseu já começou a ficar. Que a gente vai ver que algumas coisas aconteceram com Eliseu. Então, amém? Então aqui Eliseu já começou a se irritar. Tipo, cara, eu tô falando para você que não vai ver. Tá bom, vocês querem ver aonde que Elias está? Vai, manda os caras lá procurar Elias. Só que vocês não vão ver Elias, porque Elias já não está no nosso meio. E aí foi 3 dias procurando sem encontrar. Voltaram para junto de Eliseu, que tinha permanecido em Jericó, o qual lhes admoestou. Não vos dissera que não fosseis? Eu não falei para vocês que não era para vocês irem? Mas quiseram ir? Vai. 2 milagres de Eliseu. E aí a gente vai encerrar, amém? Versículo 19. Os moradores da cidade fizeram uma reivindicação a Eliseu. A cidade tem um ambiente agradável, como bem pode ver o nosso Senhor. Nas águas são mas as águas são péssimas e a terra é infértil. Ordenou-lhe Eliseu: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. Outro ponto. Isso aqui é um ato profético, que quem carrega espírito de religiosidade e incredulidade não acredita. Atos proféticos são reais. É por isso que Deus deixou escrito na Bíblia. Atos proféticos. E aí eu vou trazer outra coisa. Satanás copia tudo. Por que que o inimigo fala? Você está ali, né? Para quem já foi de outras religiões e é acostumado, né? As crendices dos passados. Você está com inveja. Está com olho gordo. Está não sei o quê. Não, toma um banho de sal grosso. Ninguém nunca se perguntou por que toma banho de sal grosso? Por que eles usam daquilo? Por quê? Eles falam que é para purificar. É um ato profético. Só que Satanás usa o quê? As coisas da palavra para o lado dele. Então aqui, olha o que Eliseu falou. Trazei-me um prato novo onde ponde nele sal. É um ato profético. Para purificar a água. Vamos ver. Ele foi à fonte das águas, lançou o sal e declarou: assim diz Yahvé, eu purifiquei estas águas e elas não causarão mais morte e esterilidade. Imediatamente aquelas águas se tornaram puras e assim permanecem até o dia de hoje.
conforme a palavra que Eliseu havia proferido. Então, a palavra que sai da minha boca e da tua boca tem poder para mudar qualquer coisa que seja. Qualquer coisa que seja. A palavra que sai da minha boca e da tua boca tem poder de vida e tem poder de morte. Tem poder de transformar qualquer coisa. De lá Eliseu subiu a Betel. Ao subir pelo caminho, uns rapazinhos que saíram da cidade zombaram dele, exclamando: volta, careca! Suma daqui, careca! Então ele se virou por trás e, observando aquela turma de meninos, amaldiçoou-os em nome de Yahvé, o Senhor. E em seguida, 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Em seguida, partiu para o Monte Carmelo, de onde retornou a Samaria. 2 pontos nesses versículos aqui. Primeiro, vai lá onde eu tinha falado no início aqui, amém? No meio da live. Cuidado com o poder e a autoridade que a unção nos traz. Por isso que nós temos que todos os dias descer na presença de Deus e falar: Senhor, me purifica. Senhor, me purifica, me santifica, marca minha carne, mata meu ego, mata orgulho, mata soberba, mata altivez, tudo aquilo que possa contaminar a unção, Senhor, tira de mim. Tira de mim. Porque aqui Eliseu se irritou com o povo, amém? Com os meninos zoando da careca dele. E o sentimento dele fez o quê? A unção e o poder trouxe as ursas para despedaçar eles. E o outro ponto, que muita gente também usa esses versículos de forma errônea, mas é real. Quando se fala mal do ungido de Deus, a justiça de Deus vem. Só que tem pessoas que usam esse versículo aqui para fazer com que as pessoas não confrontem o pecado dele. Ai daquele que falar do ungido de Deus. Ai daquele, vai vir fogo do céu. Quando ungido está de acordo com a palavra. Quando ungido não se corrompeu. Quando ungido é literalmente um homem de santidade, uma mulher de santidade, que busca uma vida separada. Aí sim, a mão do Senhor pesa. A mão do Senhor pesa. Sabe por quê? Porque ele guarda aqueles que são seus. Porque ele não deixa que uma pessoa que está buscando a presença dele, tendo intimidade com ele, seja atacado por qualquer pessoa. Pode ser qualquer pessoa. A justiça de Deus vem. E eu já vi com os meus próprios olhos. Vem e vem pesado. Vem bonito. Para mostrar, não mexe não, porque esse daqui tá fazendo a minha vontade. Não mexe não, porque esse daqui eu guardo. Não mexe não, porque esse daqui tá fazendo o que eu pedi para fazer, tá sendo obediente. E aí as pessoas não entendem. Exatamente. O justo não precisa se justificar. A justiça do Senhor vem. Então, povo de Deus, o que eu tô querendo dizer aqui é: a unção, ela é real. Mas a unção, você tem que ter muito cuidado com a unção. Você quer a unção de Deus? Ele vai dar. Você quer se mover no profético? Ele vai liberar. Mas você tem que ter consciência daquilo que você está pedindo. Se você não estiver disposto a perder o teu eu, a tua vontade, tudo carnal, amém? Deus não vai liberar. E a unção vai se perder, vai se contaminar. Amém? Glória a Deus. Misericórdia, Jesus. Sangue de... Mas é real, gente. É real. Eu já vivi coisas tremendas sobre, né? Eu não precisei nem orar. Eu não precisei nem fazer nada. Eu falei: Senhor, eu só fiquei quieta. E no dia seguinte as coisas começaram a acontecer. Eu falei: Senhor. E depois meu marido falou: mas você lembra que ela fez isso, isso e isso para você? Aí eu falei: misericórdia.
E aí o Senhor falou, ai daquele que toca. Então isso é sério. Isso é muito sério. Isso é muito sério, povo de Deus. E outra coisa para a gente encerrar e a gente vai orar. A transferência de unção você não sai oferecendo, tá? Cuidado com pessoas que ficam falando, eu vou fazer transferência de unção. Eu vou orar e vou transferir a unção para você. A pessoa tem que querer a transferência de unção. A pessoa tem que pedir. Olha, você ora por mim? Você pode orar por mim e transferir a unção que você carrega, a unção da sabedoria que você tem, a unção de sinais de maravilhas. Você pode orar. A ativação do Espírito Santo é diferente da transferência de unção, tá? É totalmente diferente. Então, cuidado. Desconfie dessas pessoas que ficam toda hora. Hoje eu vou orar e vou fazer transferência de unção. Você não sabe. Você não sabe o que aquela pessoa fez. Como que é o estilo de vida dela. E quando é do Senhor, o Senhor testifica. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Deixa eu só ver aqui o que a irmã colocou. Tinha um moço que zombava do problema da coluna do meu pai. Sangue de Jesus tem poder. Misericórdia, Cris. Gente, eu falo a palavra. Gente, ai daquele que toca no ungido de Deus. Deus vem com justiça. Mas é para aquele que é certo, tá? É para aquele que é certo. Para aquele que está no pecado, que usa esses versículos aqui, ai daquele que tocar no ungido de Deus, para ficar encobrindo o pecado, pode ter certeza que o fogo de Deus vai vir sobre a vida dele. Amém? Eu sonho muito expulsando demônios. O que seria? Irmã, na grande maioria das vezes é porque você tem um chamado de libertação, tá? É porque Deus vai te usar nessa área de libertação para você libertar as pessoas. Amém? Pode ser que é porque você está passando por um processo de libertação? Pode ser. Mas é certeza, quase que 99% que Deus vai te usar para você libertar as pessoas. Que o seu chamado é de libertação. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Deus fez justiça e eu fiquei muito feliz. Agora entendo porque sinto tanta angústia, porque não consegui as cobertas para as mãos. Vamos lá, irmã. Pai, é pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus, que eu apresento, Pai, a vida, Senhor, de cada homem e cada mulher que está nesta live, aqueles que ficaram, Senhor, até agora ou que tiveram que sair. Eu declaro, Senhor, Pai amado, Pai querido, que o Senhor, em nome de Jesus, reveste eles agora. Aqueles que, porventura, Senhor, não trocaram as armaduras, ou então que nunca vestiram as armaduras espirituais, eu declaro que o Senhor revista-os agora, em nome de Jesus, com armaduras novas. Tirando, Senhor, as partes que foram amassadas, ou colocando armaduras, ó Pai, naqueles que não têm, colocando o capacete da salvação, couraça da justiça, o escudo da fé, a espada da palavra, o cinturão da verdade e as botas do evangelho da paz. Pai, eu declaro que sobre estas armaduras é colocado também, passado o sangue do Cordeiro, selando o Senhor em nome de Jesus, ó Pai, contra todo mal. E também cheia do óleo da tua presença, Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos revelar neste dia, Senhor, quais são os tronos, quais são os altares que ainda possam estar levantados em nossas vidas, que nós estamos querendo, papai, não nos desfazer para agradar homens, para agradar outras pessoas. Nos traga revelação e nos dê, Senhor, posicionamento de homens e mulheres maduros em Cristo para destronar esses altares das nossas vidas em nome de Cristo Jesus. Porque, papai, se somos novas criaturas, nós não podemos mais compactuar com as coisas da velha jurisdição, do velho homem, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Abba. Em nome de Jesus, vem trazendo, Pai, sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, o entendimento. Vem, Senhor, em nome de Jesus, revelando tudo que está em oculto, para que possamos alinhar, Senhor, a nossa vida. Dê, Senhor, a cada um de nós um coração de servo. Dê, Senhor, um coração abençoador. Dê, Senhor, em nome de Jesus, um coração como o de Eliseu,
que serviu, Pai, o seu mestre em todo o tempo, até o momento exato de receber a unção. Porque muitos, ó Pai, queremos, Senhor, fazer aquilo, Pai, que o Senhor declarou que nós iríamos fazer sem passar por processo, nos esquecendo que precisamos aprender antes de exercer, nos esquecendo, Senhor, que nós precisamos servir, Pai, uns aos outros, sermos gratos, reconhecer, Senhor, aquilo que as pessoas fazem por nós, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, tira de nós, ó Pai, todo o orgulho ministerial, todo o orgulho, Senhor, de santidade, Pai, porque nós somos falhos, pecadores. Se não vigiarmos, Pai, nós corremos um sério risco de cairmos, ó Pai, nas ciladas de Satanás com as oportunidades que eles colocam, Senhor, sobre as nossas vidas. Para isso, nos dê entendimento, discernimento. Abra os nossos olhos espirituais. Tira os tampões dos ouvidos, caiam-se as escamas. Em nome de Jesus, que possamos estar sensíveis, Abba, à sua voz, que possamos estar sensíveis, Senhor, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor tem para nos revelar. Pai, que em nome de Jesus nós possamos, Senhor, ser servos obedientes, fiéis a Ti, e fiéis àqueles que o Senhor, ó Pai, levantou, Senhor, e designou para nos ensinar durante essa caminhada, Pai, de amadurecimento e aperfeiçoamento durante a terra, antes de partirmos ao Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada homem, eu abençoo a vida de cada mulher, que eles sejam cheios do teu poder, que eles sejam cheios da tua glória, que a unção do Espírito Santo de Deus recaia sobre eles, que, Pai, nós possamos entender e ter amadurecimento espiritual, de que nós podemos se mover da mesma forma como Elias se movia, Pai. É o mesmo Espírito, é o mesmo poder. Nós só precisamos ter a mesma santidade, Senhor. Então, leva-nos ao arrependimento. Em nome de Jesus, leva-nos ao arrependimento. Leva-nos, Senhor, em nome de Jesus, a termos renúncias. Leva-nos, Senhor, em nome de Jesus, a sermos humildes como Cristo foi. Em nome de Jesus, eu abençoo essas vidas. Eu declaro portas de emprego abertas. Eu declaro cura, Senhor, sobre eles. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor faz o novo sobre a vida de cada um dos teus filhos, conforme a tua vontade e o teu querer. Abre as portas que foram trancadas pelo inimigo. Pai, tudo que foi, Senhor, paralisado pelas trevas, eu declaro que está começando a ser destravado agora. Libera as estratégias do céu, Senhor. Em nome de Jesus. Declaramos também em unidade de corpo, em nome de Jesus, a cura sobre esta nação. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Declaramos, Pai, libertação, Senhor, em nome de Jesus, dessa nação, dos principados e potestades que têm dominado, Senhor, esta terra. Nós nos arrependemos dos pecados dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados, Pai. Todo derramamento de sangue, Pai, tudo que é ilícito, que é feito nessa terra, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. Que os anjos do Senhor recolham, Pai, em nome de Jesus, todo mal. Leve para o lugar de onde o Senhor Jesus Cristo determinar. E que o Senhor possa levantar homens e mulheres cheios da tua presença e da tua unção, com o entendimento de Cristo, com o entendimento da noiva, lavada, remida e santificada, para que possamos, Senhor, nos mobilizar como um grandioso exército para declarar que esta nação pertence ao Senhor. A igreja volte a ser como era no início. Que a igreja volte ao lugar de onde ela nunca deveria ter saído, Pai. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia.